Boa tarde, está começando agora mais um Extra Classe Web TV ao vivo. Hoje a gente está começando um pouquinho atrasado, né? Devido ao atraso do Zé Teixeira, que demorou para se deslocar, porque o trânsito de Natal está complicado devido ao Carnatal, mas ele já está aqui comigo ao meu lado, junto com o Nereu Linhares. E hoje a gente vai conversar com o Nereu Linhares, que é advogado especialista em direito previdenciário, e, como eu falei, com o José Teixeira, que é coordenador-geral do SINTRN. A gente vai falar sobre os impactos da reforma da Previdência na vida do trabalhador brasileiro e dos trabalhadores em educação em específico. E você pode mandar a sua pergunta ou sugestão através dos comentários. Boa tarde, Nereu. Boa tarde. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Denô. Boa tarde, telespectadores do programa Web TV. Obrigado aos dois por terem vindo. E, Nereu, começar com você. Reforma da Previdência, né? Há quase um ano o governo Temer vem dizendo que tem que fazer uma reforma, tem que ser feita, né? Vem se apresentando, vem se arrastando, ele vem tendo dificuldades para aprovar na Câmara, né? A luta dos trabalhadores tem sido intensa, né? O SIM tem participado disso. E eu pergunto a você, essa reforma, ela é necessária? Duas coisas, ela é necessária e existe déficit na Previdência? Olha, a reforma previdenciária, ela é necessária sim, certo? Então, porque Previdência, ela não é algo que estanque por muito tempo. O tempo da Previdência é para efeito do recebimento dos benefícios. Agora, ela tem que ser revisada constantemente, né? Então, se avalia que uma Previdência deva ser sempre revisada a cada 5 anos. Isso é fato. Agora, fazer as revisões que o Brasil tem feito, não cabe isso aí, porque na verdade o Brasil não está revisando Previdência, ele está revisando o benefício previdenciário, é outra história. Para que o Brasil fizesse uma reforma séria, ele precisava começar a discutir o modelo de Previdência. Então, é bom deixar bem claro que o modelo escolhido pelo Brasil, 1934, por aí assim, a partir daí, foi um modelo chamado de repartição simples, que é um modelo onde se recebe o dinheiro de quem está na ativa, quem está trabalhando, para se pagar aos inativos, quem está aposentado ou pensionista. E na época, esse modelo ele estava corretíssimo, porque naquela época as famílias eram enormes. Então sempre havia no mercado de trabalho muito mais gente, muito mais ativos do que inativos. A partir dos anos 60, houve um controle maior da natalidade, né, com a questão do surgimento da pílula anticoncepcional, do próprio preservativo, e as famílias diminuíram. Então, a partir daí, precisou se rever o modelo, e até hoje não se reviu o modelo. Então, é óbvio que um dia isso ia dar um problema. Mas o grande problema da Previdência no Brasil hoje ainda não é essa questão demográfica. Na verdade, o grande problema é o desvio dos recursos, ou seja, desvio de finalidade. Né? Se pegou o dinheiro da Previdência e se construiu estradas, se construiu pontes, se construiu cidades, como é o caso de Brasília, e esses recursos nunca voltaram. Então, isso sim faz acabar o dinheiro todo. Hoje o servidor, ou o trabalhador que está procurando a aposentadoria dele, ele colocou esse dinheiro no passado, o dinheiro é que não está lá. Se nós trouxermos essa situação macro do país, a gente trouxer para o estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, né? Ela não é diferente em qualquer local onde tem a Previdência. No estado do Rio Grande do Norte, até 1989, nós tínhamos na Previdência algumas linhas de crédito. Né? Então, quem é mais antigo no estado vai se lembrar que nós tínhamos um crédito chamado crédito natalino, era uma linha de crédito, onde no final do ano o governo separava 3 ou 4 folhas, o dinheiro de 3 ou 4 folhas de inativos para frente, e o que sobrava, que era para estar lá rendendo, né, capitalizando para o futuro, então o governo pagava um 14º salário a todos os servidores. O servidor recebia achando que aquilo era algo interessante que o governo estava fazendo, mas na verdade era uma cortesia com o nosso próprio dinheiro. Então nós tínhamos as casas, os conjuntos do IPE, que era a construção de casa popular, e o dinheiro dessas casas nunca retornou. Nós tínhamos uma farmácia que vendia remédio a preço de custo, tinha um centro clínico, tinha carteira de empréstimo, certo? E tudo isso era com o dinheiro da Previdência. Agora que o pessoal chegou lá para pegar o dinheiro, não existe o dinheiro. E a responsabilidade é inteira do governo. Não é do governador fulano, nem do governador cicrano, não. É dos governos. Sucessivamente, né? Sucessivamente. Então, é uma sucessão de erros ao longo de vários anos que está resultando aí nesse problema. De erro. E aí, essa dificuldade. Isso vai cair no colo de alguém um dia, né? Então, infelizmente, caiu no colo do governo agora, que não estava enganado. Ele não pode dizer que não sabia disso. Né? É bom a gente deixar bem claro que o governador do Rio Grande do Norte, hoje, ele era o presidente da Assembleia no passado. Certo? Então, hoje se coloca algumas situações envolvendo planos de cargos, né, que foram dados, plano de cargo benevolente, mas o presidente da Assembleia era ele, e deixou passar.
né? O gestor previdenciário atual, ele é do governo anterior, que foi mantido pelo governo atual. Então, ele não tem como dizer que não sabia da história. Ele sabia toda essa história. E, Nereu, eu quero lhe perguntar, essa reforma que vem sendo dita, vem sendo, né, já é famosa, reverberada, ela é prejudicial para o trabalhador brasileiro e, em específico, os trabalhadores em educação? E, se for, como é que ela prejudica toda essa classe? Essa reforma, como está sendo proposta, ela é prejudicial para todo mundo. Né? Independente de categoria. Independentemente de categoria, claro, ela é pior para professor, ela é pior para os professores, mas ela é ruim para todo mundo. Inclusive o governo prega assim, por exemplo, olha, quem já adquiriu o direito não vai ser atingido, quem já está aposentado não vai ser... Ele não vai ser atingido no requisito da aposentadoria, mas, por exemplo, se essa reforma passar como ela está proposta, um servidor que já está aposentado, ele não vai ter como receber a aposentadoria dele e a pensão do marido ou da mulher, porque a reforma veta. Vai ter que fazer a escolha, né? Porque a reforma veta. Então, veja bem, o governo não está querendo discutir o modelo, se o modelo deve ser de repartição simples ou deve ser de capitalização. Ele não está querendo discutir isso. O Estado do Rio Grande do Norte provou que previdência é viável, sim, previdência capitaliza ligeiro, e nós fizemos isso em 2006. Em 2006, o governo do Estado do Rio Grande do Norte separou os fundos, né, de recursos. Então, o pessoal que tinha entrado no serviço público até ali, ele continuava com um recurso em um determinado fundo e criou-se o fundo previdenciário para o servidor que entrasse a partir dali. Então, entre 2006, outubro de 2006 e dezembro de 2014, o Estado fez concurso e entrou cerca de 12 mil servidores no Estado. E esses 12 mil servidores, em 9 anos, eles fizeram uma reserva previdenciária de 1 bilhão que o governo rasgou em 2014, em aquela dezembro de fusão 2014. dos fundos, né, e que o governo Robson utilizou. Unificou 2014, exatamente 2015, né? para utilizar. Em 2015 o dinheiro acabou. Né? Então foram 700 e tantos milhões que foram retirados de dezembro de 2014 até, digamos, abril, maio de 2017. Restou lá uma reserva, alguma coisa lá, um remanescente de 300 milhões. Né? E o que é interessante, uma coisa que é muito interessante a gente pontuar, é que quando foi retirado o dinheiro, em torno de 700 milhões, os sindicatos, o Conselho Previdenciário, se juntaram e foram ao Ministério Público e denunciaram isso ao Ministério Público. O Ministério Público respondeu 2 anos depois, dizendo que não tinha nenhum problema, não via nenhum problema. A resposta, Nereu, desculpe interromper, veio 2 anos depois. 2 anos depois. E dizia assim... Tardiamente, e com essa resposta. E dizia assim, olha, a gente não conseguiu detectar nada que gerasse algum problema aí. Né? A gente mostrava que tinha um desequilíbrio, desequilibrava o sistema. Não, a gente não viu nada. Interessante é que agora, quando foi para se utilizar, quando o governo quis utilizar os 300 milhões que estavam em aplicação, o mesmo Ministério Público entrou com a ação pedindo o impedimento, alegando exatamente que desequilibrava o sistema. A ilegalidade que vocês apresentaram naquele momento. 700 bilhões não desequilibrava o sistema, mas 300 milhões desequilibra o sistema. Há umas coincidências aí de bastidores que fica até complicado de se falar, mas há umas coincidências. Questão conjuntural, né? É conjuntural, entendeu? E Nereu, esse dinheiro, ele vai voltar para a Previdência do Estado? O governo diz quando é que vai pagar? O governo Robson tem isso? Isso está na lei ou a gente não sabe? Vai ficar para o próximo ou para os próximos? Não, a lei que estabeleceu, que autorizou a utilização, ela nunca falou em retorno. Nunca ela falou em retorno desse dinheiro. Mas, na sequência, né, no 2015, 2016, o governador se preocupou com essa história da devolução e mandou uma mensagem para a Assembleia pedindo para não devolver. A Assembleia não aceitou, transformou isso numa lei, que é a Lei Complementar 575, 2016, dizendo o seguinte, que o Estado vai devolver, sim, esse dinheiro, a Previdência, mas a partir do ano 2020, em 20 parcelas. Em 20 parcelas, certo? Então você veja bem, a questão não é aquele 1 bilhão que foi retirado lá, é os bilhões que deixaram de entrar. Porque se aquele recurso não tivesse sido mexido, com certeza, nós estávamos perto de 3 bi agora. De 2014 para cá, né? 2014 para cá, nós estaríamos perto de 3 bi. Pra você ter uma ideia, em 2013, só o rendimento dos 700 milhões que estavam aplicados foi 16 milhões. No ano, rendeu 16 milhões. Agora, imagine se tivesse continuado entrando os recursos todo mês, 22% do Estado, com mais 11% do servidor, com mais o rendimento, quantos bi a gente não já teria hoje? 2013 tem um cálculo atuarial que foi feito pela UGP, que é uma unidade do Banco do Brasil, que é contratada
pelo IPERN para fazer o cálculo atuarial. E esse cálculo, ele indicou que no final do período desse recurso, que seria 70 anos para frente, esse fundo iria estar com 8 bi de superávit. Um superávit de 8 bi. O que significa dizer que se o governo tem deixado esse dinheiro, ele poderia muito bem agora estar utilizando parte, desonerando dessa folha, para assumir recursos dessa outra devedora. Mas os grandes técnicos do governo Robson resolveram dizer para ele que não, tinha que matar a galinha dos ovos de ouro. E mataram a galinha dos ovos de ouro. Foram pegar o dinheiro e utilizar. E acabou. Isso demonstra, você está falando, Nery, exatamente esse mau uso, má gestão do dinheiro previdenciário, né? Que aconteceu nos governos, né, ao longo dos anos, governos federais, governo federal, e também aqui no Estado. E Zé Teixeira, o Cinti aí, né, tem, juntamente com o Fórum, lutado contra isso, né, falando no âmbito nacional, contra a reforma da Previdência. Terça-feira tivemos uma atividade e como é que tem sido essa luta? O governo diz que não tem votos para conseguir aprovar a reforma da Previdência. O Nereu falou ainda há pouco, quando a gente começar, que teve um almoço, né, com os empresários, o Temer com os empresários, fazendo com que os empresários, né, convençam os parlamentares a votar a reforma e já demonstra o interesse que há, né? Como é que você avalia tudo isso, Zé? Veja, são duas questões. INSS, Regime Geral de Previdência, são casos distintos. E o IPERN, Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Norte. O doutor Nereu colocou os canais de evasão do dinheiro do IPERN, do IPE, então, IPE, hoje IPERN, não é isso? E ele mencionou farmácia, a preço de custo, ele mencionou o crédito natalino, empréstimos, eu inclusive na época fazia, porque todo mundo fazia, né? Claro. E doutor Nereu, não sei se falou nas entrelinhas, os conjuntos habitacionais que nós temos no Rio Grande do Norte. Assim como o Regime Geral de Previdência, o INSS, construiu Brasília e outras estruturas, né, pelo Brasil afora, ou seja, fazendo a gastança do dinheiro da Previdência. Sem se pensar a longo prazo, né? O Rio Grande do Norte não foi diferente, faziam do mesmo jeito. E aí, claro que agora... o resultado está aí. A galinha dos ovos de ouro acabou e agora eles querem tirar das costas da classe trabalhadora. E como o doutor Nereu já mencionou, somos nós, trabalhadores da educação, que mais temos a perder. Porque nós temos uma aposentadoria especial. O professor com 30 e 55 e a professora no chão da escola com 25 e 50. Mas isso não é por acaso, não é privilégio. É que nós temos pesquisas a nível internacional, feitas pela Internacional da Educação, onde detectam uma série de doenças que o profissional da educação, o professor, ele adquire no decorrer da sua profissão, por ter uma postura, o professor sempre vive em pé, a questão do quadro, seja ele de giz, que até recentemente era o pó, o giz de cal, né? E eu mesmo engoli muito pó, né? Muito giz e cal, e aí tem problemas nas cordas vocais, seja uma série de problemas de saúde que os nossos trabalhadores da educação adquirem, e é claro que a aposentadoria especial é mais do que justificada para os trabalhadores e trabalhadoras em educação, levando em conta inclusive a estrutura física das escolas, que é uma barbaridade. Uma série de fatores, né, Zé? Uma série de fatores que, na verdade, levam o profissional da educação a adoecer na sua profissão de trabalhadores trabalhadoras em educação. Portanto, nós, o Sinter-RN, ou seja, os trabalhadores, de modo geral, não é só o Sinter-RN, somos radicalmente contrário, até pelo que o doutor Nereu já mencionou, contrário a essa reforma da Previdência, porque ela só vem atacar os trabalhadores e trabalhadoras. Todos os pensadores mais bem intencionados desse país estão dizendo isso, no caso da Anfip, tantos órgãos importantes estão dizendo isso para o povo brasileiro, para a classe trabalhadora. Ou seja, a CPI, né? CPI feita pelo pelo senador Paim no Congresso Nacional, no Senado Federal, que não tinha o objetivo de atacar ninguém, de prender ninguém, de trazer de forma coercitiva. Houve convites especialistas de todas as concepções no Senado Federal, e a constatação é que em torno de 450 bilhões, se não me engano, deixou de ser repassado ao longo do tempo para o Regime Geral de Previdência. Então está aí a explicação, né, do rombo que a Previdência tem hoje,
mas não pode ser tirado hoje. Os trabalhadores não podem pagar essa conta sozinhos. Porque o que está colocado hoje é que apenas os trabalhadores é que vão pagar essa conta, acabando definitivamente com o direito à aposentadoria, porque o doutor Dedeu vai falar mais, mas quem consegue contribuir no 40 anos, tem que somar 40 anos de contribuição para receber o salário integral, a média do salário, né? A média, não é o salário, digamos assim, da ativa. Com 40 anos de contribuição, ele não vai estar só com 62, ele vai estar com 70, com 75, ou seja, acaba definitivamente a esperança da classe trabalhadora ter uma aposentadoria. Portanto, é por isso que nós temos um posicionamento totalmente contrário. Isa, você falou aí na Anfip, né? Você falou também na FENAFISCO. Isso. E segunda-feira teve uma audiência pública, nós estivemos lá. E eu falei com o diretor da FENAFISCO e também com o presidente da Anfip, e eles ratificaram exatamente isso que vocês disseram, que a Previdência é superavitária. Vamos conferir agora o depoimento do diretor da FENAFISCO e em seguida do presidente da Anfip. A Previdência Social, que faz parte, integra a Seguridade Social, ela é totalmente superavitária. Os números da Anfip, né, comprovam isso. É uma metodologia que se ampara na Constituição da República, onde se coloca todas as fontes e, inclusive, todas as renúncias de receita que são colocadas. Então, assim, essa reforma da Previdência, ela não tem razão de existir, porque ela, na verdade, é um grande retrocesso social, porque ela tira do trabalhador, da sociedade, vários benefícios conquistados ao longo de várias décadas. Nós queremos dizer que o relatório da CPI foi muito enfático. A CPI da Previdência estudou com profundidade o sistema previdenciário e pôde desmascarar esse discurso falacioso do déficit previdenciário. O governo usa o total do que se paga para o INSS e compara com uma única fonte de receita, que é a folha de salários. Quando o correto, e o que diz o artigo 194 e o 195 da Constituição Federal, é você tratar a conta previdenciária do regime geral, do INSS, dentro do sistema de seguridade social. E o que a Anfip faz e tem feito ao longo de mais de 20 anos é fazer uma coisa simples, é uma contabilidade. Nós somamos o que se arrecada pelo orçamento da Seguridade Social e comparamos com o que se gasta com os programas da Seguridade Social. A Seguridade Social, basicamente, são 3 grandes programas: Previdência, Saúde e Assistência Social. E quando nós fazemos o olhar, eu vou citar só os últimos 10 anos, em média, mesmo com o resultado ruim de 2016, nós tivemos uma média positiva de 50 bilhões de reais que poderiam ter sido gastos com mais saúde, com mais assistência social, e não foram gastos. O governo desviou esse dinheiro, na maior parte das vezes, através da desvinculação das receitas da União. Então, tá aí Nereu, Zé Teixeira, vocês viram o depoimento, né? Exatamente o que vocês estão falando aqui, né, que a Previdência é superavitária, e também o presidente da Anfip falou uma coisa que o governo só lembra, ou melhor, intencionalmente ele diz que a receita da Previdência só vem de uma fonte, das contribuições. Esquece de falar dos impostos, né, Nereu? Verdade. Esquece não, né? Ele, intencionalmente, ele não diz, né? Omite, e vem com né? uma campanha bem forte na mídia. Deixa eu fazer aqui esmiuçar aqui essa questão do déficit. Primeiro eu quero dizer que quando eu bato contra o uso do recurso previdenciário, gente, eu não sou contra usar o recurso previdenciário. Na verdade, ele é para ser usado, porque é dinheiro que está sendo colocado lá a longo prazo. Na hora que você se propõe a fazer uma previdência, você está entrando no mercado de trabalho, significa dizer, você, na regra de hoje, você está colocando lá o seu dinheiro, certo? Você põe uma parte, o seu empregador põe a outra contrapartida lá, e esse dinheiro, ele vai ficar ali, guardado, capitalizando por 30 anos, se for servidor mulher, ou contribuinte mulher, e 35 anos se for homem. Então é claro que não precisa esse dinheiro ficar lá, só o governo ele pode usar sim programas sociais. O problema é que tem que voltar, certo? Tem que haver mecanismo de controle para que ele vá e séria, volte. Né? Então a gente tem que saber quanto saiu, quando volta e como volta. Isso não é difícil de fazer, isso é lei, gente. Faz a lei e vai voltar e acabou a história. Existe transparência, Nereu? Não existe. Não existe. Nunca existiu. Você não vê hoje, você pega hoje a gestão do IPERN, se você falar com o gestor do IPERN, ou com o secretário de planejamento, ou com o governador, o que é que eles estão dizendo? Olhe, até mês tal,
a diferença da folha dava 60 milhões, hoje dá 130 milhões. Né? É como se ninguém soubesse o que foi. Gente, a coisa mais fácil do mundo. O Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Norte, ele só tem 53 anos de existência. É fácilzinho de fazer uma auditoria nele, é só querer fazer. Certo? Eles não querem fazer. Não querem fazer. O Zé Marluxo não quer, o governador não quer que faça. Se você quiser, o governador não quer. Na verdade, eu não posso botar a culpa do governador. Porque se o governador mantém um gestor incompetente, né, com a administração irresponsável lá, isso é um problema do governador. Uma série de problemas, né, que o Marluxo... Eu não posso nem culpar o desgraçado lá, o pobre lá. Né? Então, digamos, um fantoche. A culpa é do governador. Né? Então, assim, isso é fácil de fazer. Então, não tem problema usar o recurso, não. A questão é, esse recurso tem que voltar, certo? Com relação à questão da previdência do regime geral, o que é que o governo faz? A Constituição Federal, ela estabeleceu, de 88, ela estabeleceu um tripé chamado saúde, previdência e assistência, certo? E ela criou várias fontes de receita para essa que eles chamam de seguridade. Então, para esse instituto chamado Seguridade Social, previdência, assistência e saúde. Então, criou várias fontes de receita. Vou lhe dar uma delas, COFINS. COFINS é contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Né? Então, esse COFINS, se você comprar, qualquer pessoa, se comprar um chiclete, ela paga COFINS. Se comprar um avião, um carro, ela paga COFINS. Então, se você calcular o consumo, veja a quantidade de dinheiro que se entra aí. Loteria, Mega Sena, tudo isso também traz recurso para a Previdência, certo? Então são várias, a CLS, a contribuição sobre o lucro líquido das empresas e muitas outras fontes. E também tem a fonte, estou falando na fonte da seguridade, dos 3 pilares. Né? Esse dinheiro é para ser dividido entre Previdência, Assistência e Saúde. Além dessas fontes, existe a fonte da folha de pagamento, que é um percentual pago pelo próprio trabalhador com a contrapartida do empregador. Se você calcular isso no estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, nós pagamos 11% e o governo põe 22% do que a gente ganha. Você ganha 1.000, bota lá 11%, o governo põe 22%, certo? Então, isso também está lá na Seguridade Social. O que é que o governo faz? Então, lá você tem. Primeiro, ele deveria fazer as contas separadas. O que foi que entrou para a Seguridade Social e o que foi daquele recurso que foi gasto com Previdência, com Assistência e com Saúde. Primeiro, ele não faz essa conta. A única conta que ele apresenta é a conta do recolhimento previdenciário, certo? Que o recolhimento previdenciário, a Previdência, desses 3 pilares, a Previdência é o único que é financiado diretamente. O restante, tudo isso vai para dividir para os 3. Mas, quando você chega na Previdência em si, além aquelas fontes de receita, ela tem essa fonte da folha de pagamento. O que o governo faz? O governo pega o recurso que arrecadou da folha de pagamento geral, e aí ele joga aqui dentro, na despesa, a despesa dos benefícios previdenciários decorrentes desse desconto, dessa contribuição, e junta com a parte assistencial, que é o quê? É o Rurícola, é a LOAS, é o benefício de prestação continuada, entendeu? Que isso é assistência. Aquela previdência que é paga para o agricultor que não contribuiu, aquilo não é previdência, aquilo é assistência. Está aqui do pilar assistência, previdência e saúde. Então ele é assistência. Essa assistência ela tem que estar dentro do recurso geral e não do recurso da folha de pagamento. Então ele joga dentro da folha de pagamento. É óbvio. Coloca como previdência. Ele joga como previdência. É óbvio que vai dar uma diferença, a menor, grande, quando ele pega essas 2 despesas e joga dentro de um recurso que era só de uma, é claro que vai aparecer. Mas me diga uma coisa, o governo tem a DRU, que é desvinculação das receitas da União. Foi um mecanismo criado para o governo pegar qualquer daquelas verbas carimbadas, vai verba para a saúde, vai para a educação, vai para a segurança. Então, o governo ele pode pegar daquela verba, tirar até 30%, era 20%, ele aumentou para 30% em 2016. Então, ele pode tirar até 30% daquela verba para pagar outras coisas, como, por exemplo, gastar como a quiser. Dívida, como ele quiser, pagar a dívida pública, pagar para os bancos, entendeu? Então, se o governo está dizendo que a nossa Previdência não tem dinheiro e está quebrada, por que é que ao longo de todos esses anos incidiu DRU sobre os recursos previdenciários? Se tivesse faltando, não teria incidido, certo? E ela incide até hoje, certo? Que eles chamam de desvinculação de receita. Na verdade, deveria dar o nome certo, desvio, né? Desvio de receita. Desvio de receita. Desvio de receita, né? Mas na verdade ela tem um nome bonito, desvinculação de receita. Então, quando a gente diz que não tem déficit, é por causa disso. Se você pegar contabilmente falando, vai ter lá uma diferença, vai ter um déficit. Mas não é um déficit da Previdência, é um déficit que construíram lá.
certo? E porque o governo, e isso vem sendo dito pela Anfip, por todos esses órgãos aí de controle. Em cima das contribuições que o governo construiu. Exatamente. E não se fala nas outras fontes de receita. E nunca o governo disse, é mentira, está aqui as contas. Nunca. Ninguém, eu desafio qualquer técnico mostrar essas contas do governo. Me dizer onde foi que ele mostrou. Nunca mostrou. Com relação ao Estado, aí, vamos lá, com relação ao Estado, a receita, né, a fonte de receita do custeio da Previdência é só a folha de pagamento. Então, é os 20%, é os 22% do governo com os 11% do servidor, certo? E se você pegar a folha lá, vai dar uma diferença também, vai dar um déficit. Mas por que esse déficit? Porque ao longo do tempo esse dinheiro não ficou guardado lá rendendo. Esse dinheiro foi utilizado para se pagar outras coisas, se pagar outras despesas, certo? Então, por isso que não seria parar. Quem tirou o dinheiro? Não foi o governo? Então, o governo repõe o dinheiro, mude o sistema, mude o modelo, né? Altere o modelo, e como a gente fez em 2006, e aí guarda o dinheiro. E vá cobrindo isso aqui. Certamente, daqui a 5 anos, 6 anos, aquele recurso que está lá já vai dar para desonerar e pagar alguma coisa aqui. Então, gente, é bom deixar bem claro isso. Utilizar, ele pode utilizar. Agora, dizer quando vem, agora o governo utilizou, e o que foi que fez? Mandou lei para a Assembleia dizendo que não queria devolver. E aí a Assembleia vota uma lei na sequência, não, você vai devolver. Agora, daqui a 20 anos, a razão de 20 avos por ano. É brincadeira. No ano 2020 ele começa a devolver e devolverá em 20 anos. E devolve o quê? Só aquele 1 bilhão que ele levou, ou ele devolve todo o dinheiro que deveria estar sendo colocado vai ter juros até agora? 20 anos? Pois é, exatamente, corrigido. Só, mas esticando aqui, só para fechar aqui, com relação a gente chamar o intervalo. Já vai chamar. Não, pode então, veja bem, com relação ao professor, o que Zé falou aqui, né? O professor, ele tem realmente a aposentadoria especial, porque, como o Zé falou, ao longo da vida ele adquire algumas enfermidades próprias da categoria. Notadamente de questões emocionais, porque ele está lidando direto com pessoas, certo? Exato. E quando o governo propõe agora que o professor se aposente aos 60 anos de idade, porque hoje, como é hoje, o professor de sala de aula, né, de coordenação pedagógica e de direção de escola, ele se aposenta aos 50 anos, né, aos 50 anos mulher, aos 55 homem, com 30 anos de contribuição homem, 25 mulher, certo? O governo é interessante. Toda a reforma que ele fez, ele deu uma diferenciação da idade e do tempo entre homem e mulher. Mas no professor, não. Ele trouxe todo mundo para 60 anos, certo? Eu queria ver, era esse pessoal que está trabalhando nessa reforma aí, colocar um filho deles, ou um neto, para ser educado por um professor com 60 anos de idade. Talvez eles não queiram, né? Talvez eles não queiram. Então, Nereu, vai de mulher, vai de 50 para 60, de homem de 55 para 60. De professor. Vai equiparar de idade e de tempo de contribuição. O tempo de contribuição também é equiparado. Vai para 25 anos. 25 anos de tempo de contribuição. 25 anos para todo mundo. 25 para todo mundo. Mas veja bem, 25 para receber proporcional, para receber, aliás, para receber uma média. Não é integral. Não, hoje é 30 homem, 25 mulher, recebendo integral, a integralidade do contra-cheque, o que ele está recebendo na ativa, que for verba permanente. Né? Vai diminuir para 25, porém, para receber uma média. Né? Uma média de 70%. Então, uma média, faz uma média, então já teve uma redução, e dessa média se recebe 70%. Se quiser receber os 100% da média, e não do que está recebendo, vai ter que trabalhar 40 anos, com 80 de idade para homem e 77 para mulher. Aí vocês veem a maravilha dessa reforma que o governo Temer quer passar e está lá negociando com os empresários, né? Pedindo que os empresários pressionem os deputados, né? Vergonhosamente. Escancarado, né, Nereu? Negociação totalmente escancarada. Compra de votos. Ele foi lá prestar conta com o patrão, dizer, olha, vocês é que querem, porque na verdade quem quer essa reforma é a classe empresarial. É o Deus mercado. São os bancos, são os bancos, fundo de pensão, é o mercado financeiro. Então ele foi lá dizer, olha, eu já fiz o que pude. Agora vocês que financiaram lá o deputado, que financiaram o senador, vocês vão lá e pressionam, porque eu já fiz o que eu pude. Minha parte eu já fiz. Eu acho que caiu a máscara de vez. É mais ou menos isso. Tá ok, Nereu, Zé Teixeira. A gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o bate-papo sobre a Previdência, os impactos na vida do trabalhador em educação, com o Nereu Linhares e Zé Teixeira. Até daqui a pouco.
O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. Estamos de volta com a Extra Classe Web TV ao vivo. A gente está conversando hoje com o Nereu Linhares, que é advogado especialista em Direito Previdenciário, e conversando com o professor José Teixeira, que é coordenador-geral do SINT-RN. A gente está falando sobre os impactos da reforma da Previdência, essa reforma famosa do governo Temer, na vida dos trabalhadores, em especial os trabalhadores em educação. Você pode mandar o seu recado, a sua pergunta, a sua sugestão através dos comentários. E é importante também que você partilhe essa transmissão, essa live, para que essa informação chegue a um número maior de pessoas, né? Até porque todo mundo está querendo saber, né, as mudanças que vão acontecer com essa reforma, não é mesmo, Nereu e Zé Teixeira? E Nereu, para a gente explicar para o pessoal, acho que a gente não consegue falar de tudo, mas assim, as principais regras dessa reforma da Previdência, do regime geral, né, que elas são prejudiciais. Quais se pode destacar? Olha, a reforma, ela ataca aí todos os regimes, mas eu acho que o ponto crucial hoje, onde ela bate mesmo muito forte, é no regime próprio, né? É no regime dos servidores públicos. Então, veja bem, o que a reforma está propondo hoje, inclusive já com a tal da emenda aglutinativa. Gente, o que é a emenda aglutinativa? Vamos lá. Abrir um parentezinho, né? Vamos abrir um parentezinho. A aglutinativa. O governo mandou um projeto de reforma. Esse projeto, ele foi, enquanto ele não fosse aprovado nas comissões, ele poderia sofrer emenda, alterações. E aí ele chegou a ser aprovado. Então, como ele foi aprovado e mesmo assim o governo não conseguiu botar ele em votação, então o governo tentou ver se fazia um remendo, e a esse remendo ele chamou de emenda aglutinativa, porque na verdade ela não pode mais alterar, né? Não pode haver uma alteração. Então ele chamou de emenda aglutinativa, olha, se for o caso a gente põe assim na hora da votação, e aí, segundo ele, teria reduzido. Digamos que é um ajuste para colocar na opinião pública, dizer, a gente melhorou isso aqui, né? Vocês exatamente. Pediram, a gente atendeu. Não passou isso aqui, mas vamos... Mas não é bem assim, né? Não é, porque o que foi que ele fez? Se você pegar, por exemplo, o regime geral do INSS, ele tinha proposto, hoje lá é 15 anos, a partir de 15 anos o contribuinte já pode requerer a aposentadoria dele, dependendo da idade e dependendo também do fator previdenciário. O que foi que ele propôs? Ele tinha proposto 25. Aí agora, na emenda aglutinativa, ele disse, não, vamos baixar para 15, voltar para os 15 que era. Mas, lá no artigo seguinte, o que foi que ele fez? Volta para os 15, mantém os 15, porém, só é 60% do valor da média. Só é 60% do valor da média, está na emenda. Era 70%, pois é. Agora baixou 10%. Só é 60%. Ele esquece de dizer isso, né? Ele esquece de falar isso. Ele só fala lá, olha, pedi 25, mas eu baixei agora para os 15. Sim, mas baixou para 60 também. Então não tirou nada, não melhorou nada. Com relação ao servidor, o que foi que ele fez? Aumentou 65 para 65 anos, ele disse, não diminuiu nada.
era 60, ele propôs 65, homem e mulher, certo? E depois ele recuou só com relação à mulher, que foi 62. Então o homem ficou com 65, como ele tinha proposto no início, e mulher viria para 62. Em compensação, diminuiu também a forma de cálculo, porque a forma de cálculo na proposta inicial, o servidor partia com 70% da média, mais 1% por cada ano trabalhado, contando com os 25 que ele já tinha. Nessa proposta, ele disse, não, reduzo para 62 mulher, o homem é mantido em 65, mas o cálculo, ele passa a ser 70% sem os 25. E a partir daí, a cada 5 anos, ele vai aumentando 1%. No primeiro bloco de 5 anos, aumenta 1%. No segundo bloco de 5 anos, aumenta 1,5%. E no terceiro bloco de 5 anos, aumenta 2%. Para chegar aos 100% da média. Entenda-se bem. Não é 100% do que você recebe hoje, como é na lei de hoje. É 100% da média. Primeiro se faz a média, você tem uma redução. Então, para você chegar aí, se você contar que a idade mínima do homem para ele se aposentar é 65 anos, e para ele chegar aos 100% da média, ele precisa de 3 blocos de 5, dá mais 15 anos. Qual é a idade dele? 65 mais 3 de 5, 80 anos. Então, para ele levar 100% da média, ele tem que chegar aos 80 anos de idade, com 40 anos de trabalho. Então vai ter muito tempo, né? Com 40 anos. Para desfrutar da aposentadoria, né? 40 anos de 10, 20 anos aí. E a mulher, você fazendo essa mesma conta, ela vai para 77 anos, certo? Para receber a média integral. E isso... 100% da média. 100% da média, claro, né? Da Da média. Uhum. Então, o que é que faz a proposta? Ela indica isso aqui. O servidor tem que ter 65 anos de idade homem, 62 mulher, tem que ter 25 anos de tempo de serviço no mínimo, né? De tempo de contribuição no mínimo, tem que ter 10 anos, né? 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo que vai se aposentar. Então, se ele tiver tudo isso, aí ele vai receber 70% da média e, a partir daí, mais 1% a cada 5 anos e tal. Deve lembrar, né, deixar esclarecido também, que essa média dos 100%, certo? Esse valor ele tem um limite. Ele não pode ser superior ao limite do regime geral, que é outra coisa que eu não estou entendendo. Essa reforma está batendo em todo mundo e batendo também na classe média alta. Olha, juiz, promotor, procurador, pessoal do físico, esse pessoal era para estar todo na rua. Porque esse pessoal vai ser atingido de uma forma... Na hora que ele diz, fica limitado ao regime geral, que se paga o regime geral hoje ele só paga R$ 5.531. Então imagina um desembargador que ganha 30 e tantos mil reais, se aposentando com R$ 5.531. Alguém acredita nisso? Não. Fica difícil de acreditar. Mas eu pergunto, Nereu, será que eles entenderam isso? Mas é o que está aqui na lei. Mas será que esse pessoal já compreendeu isso? Olha, para não estar na rua? Eu acho que esse pessoal compreendeu. Mas eu acredito que o costume, que o uso do cachimbo é que entorta a boca, né? Eu acho que esse povo está tão acostumado com sempre dar o jeito, que eles estão achando que depois disso eles vão dar um jeito de voltar a ganhar o que ganha. Resolve. Não vai, gente. Não vai. Não a não ser na situação que a gente está vendo hoje aí, juiz com auxílio moradia, auxílio alimentação. Gente, pelo amor de Deus. Auxílio paletó. Isso pode até ser legal. Mas é imoral. Mas é imoral. É imoral, né? Eu acho que o camarada deveria sentir vergonha de receber um negócio desse. Então tá na lei. E daí, gente? Você tem um trabalhador ganhando R$ 1.000 e poucos, que ele não tem direito a mais nada, é aquilo ali. Mas se eu ganhar 30, eu tenho ajuda na alimentação e ajuda na moradia. Né? Então, na verdade, ele se propõe isso. Aí ele pega o professor, interessante, sempre ele mantém, essa proposta ela mantém um diferencial entre homem e mulher. Quando ele pega o professor, o que é que ele diz aqui? 60 anos de idade igual para ambos os sexos. Está lá na proposta. É o parágrafo fim do artigo 40, né? Que está tudo no artigo 1º da proposta. Então, sempre eles têm essa informação, essa informação de que estaria reformando a Previdência por falta de dinheiro, quando na verdade Previdência é para cobrir risco social, não é questão financeira exclusivamente. E é bom lembrar, se eu estiver errado, doutor Nereu me corrija, mas hoje o regime geral de Previdência não se sobrepõe às previdências próprias, digamos, do Estado e de alguns municípios. E com a reforma da Previdência, caso ela passe, ela vai se sobrepor ao regime, à previdência própria de estados e municípios. Vou deixar claro para quem está assistindo que municípios e estados, alguns, têm a sua previdência própria. Isso. Com essa reforma, o regime geral vai prevalecer. Teve companheiro que é isso, teve companheiro que me respondeu, não, mas essa reforma ela não mexe com
trabalhador em educação da rede estadual. Está enganado, se sobrepõe, agora se sobrepõe. Foi aprovada lá, ela vai repercutir nas previdências próprias dos estados e municípios. É importante esse seu alerta. E, Zé, dia 5 você estava lá, né? Teve um ato da greve, não foi greve geral, mas foi um dia de mobilização geral, né? Isso. Todo mundo está atento, tá alerta, contra a reforma da Previdência. E a Simonete, eu falei com ela deixou um recado para a gente. Amanhã, 5 de dezembro de 2017, será um dia muito importante para a luta do povo brasileiro e dos trabalhadores e trabalhadoras. Um dia em que estamos indo às ruas para dizer que não aceitamos essa reforma da Previdência que esse governo golpista quer jogar nos peitos da sociedade brasileira. É dizer que não aceitamos nenhuma dessas reformas e queremos, inclusive, aquelas que já foram aprovadas serem revogadas. É dizer também que a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores e o SINT-RN está convocando amanhã toda a categoria da educação, ativos e aposentados, para comparecer às nossas atividades e à tarde uma concentração com atividade no INSS na Rua Apodi. Não percam a oportunidade de ir às ruas e protestar e dizer: queremos nossos salários, não aceitamos a reforma da Previdência. Aí o recado da Simonete, né, Zé Teixeira? E como é que está a mobilização das centrais sindicais, dos sindicatos? Veja bem, a imprensa nacional já está veiculando que o governo, o golpista Temer, já marcou para o dia 18 de dezembro. E as centrais sindicais, a qual nós somos filiados à CUT, é uma das centrais que estão reunidas hoje em São Paulo. Certamente de lá vai sair encaminhamentos para o dia 17, 18, não sei se um dia de greve geral, se 2 dias. Sei que dia 17, dia 18, nós estaremos nas ruas e convocamos os trabalhadores enquanto é tempo. Porque depois que acontecer, aí já é tarde demais e nós definitivamente perdemos a esperança de termos uma aposentadoria. Ou seja, o trabalhador e a trabalhadora vai morrer no local de trabalho. Não tem mais essa expectativa. O governo está decidido a aprovar essa reforma da Previdência nesse ano ainda. Né, Nereu? Eles estão fazendo de tudo, estão negociando aí com os deputados, eles querem fazer isso antes do término do ano legislativo. E, Nereu, você falou de alguns pontos, você poderia destacar outros pontos que interferem na vida do trabalhador em educação com essa reforma? Ok, olha, você falou aí da questão da aprovação a qualquer custo. O governo, claro, o projeto de governo, desse governo aí, é entregar tudo para o mercado financeiro, né? Sobretudo a Previdência. Veja que a educação já foi, né? A educação já foi, você tem hoje aí as grandes empresas privadas de educação, saúde já foi, tá aí os planos de saúde, ninguém sobrevive mais hoje sem um plano de saúde, segurança já virou caos e você vê todo dia abrindo uma empresa de segurança numa esquina dessa aí, e agora a Previdência. E a Previdência é fácil de entregar, porque e ela é boa, porque se não fosse o mercado financeiro não queria, né? Então veja bem, na fala de Zé Teixeira também, ele me lembrou aqui um detalhe, quando a gente diz sobre a falta de lógica de muita coisa que o governo faz. Vamos imaginar, vamos trazer de novo aqui para o nosso terreiro, né, para o estado do Rio Grande do Norte. O governador está dizendo que a nossa Previdência está quebrada, que a gente não tem dinheiro e que não sabe, né, ele realmente não sabe o que foi que houve com o dinheiro. Mas ele está dizendo que o modelo não está errado, o modelo é de capitalização. No modelo de capitalização, a Previdência só sobrevive se entrar dinheiro novo. O que significa dizer que a cada servidor aposentado, entendeu, Zé? Cada servidor aposentado deveria ser reposto imediatamente, porque aquele servidor que está entrando, ele vai contribuir para a nossa Previdência. Se ele não entrar através de um cargo efetivo, ele não contribui. O que é que está vendo no estado do Rio Grande do Norte? Se você abrir o Diário Oficial todos os dias, vai estar sendo contratado terceirizado. O terceirizado, gente, não recolhe para a Previdência do Estado. Para a Previdência própria. Ele contribui para o INSS. Então, se o governo está reclamando que a Previdência está quebrada, como danado é que ele está contratando terceirizado? O terceirizado e o contrato temporário, esse pessoal não recolhe para a Previdência do Estado, recolhe para a Previdência do regime geral. Mas o governo está entupindo o Estado de terceirizado. E o pior, se você pegar o contrato, que eu também não sei porque o Ministério Público não viu isso ainda, porque está no Diário Oficial, não precisa ninguém denunciar, cada terceirizado desse, eu vou dar um exemplo aqui, a ESG.
O governo paga o SG dele, governo, em final de carreira, R$ 1.100. Mas ele contrata o SG da terceirizada por quase R$ 3.000. Ou seja, quase 3 vezes o que ele paga. Então ele pode pagar ao terceirizado 3 vezes o que ele paga ao dele e não pode contratar por ele. Se você pega esse terceirizado e perguntar quanto ele ganha, ele só recebe o salário. Mas o governo paga. E tem mais, e lá no contrato está especificado o seguinte, que já viu algum de greve, fazer greve? Não tem, porque o governo diz que todo ano, quando houver a convenção coletiva ou acordo coletivo daquela categoria, aquilo é repassado para ele do contrato. Então, eu preciso entender que lógica é essa. Então, Nery, quando você está falando, vê se eu entendi errado. Ele disse que o governo diz que paga tanto, mas o terceirizado recebe um valor inferior ao que está lá. Bem inferior. E onde é que está essa diferença? Onde é que está esse salário dinheiro? mínimo, o trabalhador terceirizado recebe. Olha, mas o governo paga a empresa terceirizada. A empresa terceirizada, sim. Terceirizada, entendeu? É uma empresa, ele não contrata o servidor, ele contrata a empresa. Então ele contrata a empresa põe lá 1.800, 2.000, 3.000, 1.000, 5.500. Como ela quer. Como ela quer. Os trabalhadores. Né? E esses trabalhadores da empresa, claro, eles só recebem o salário mínimo. Né? E são escravizados, é bom lembrar isso. É evidente. É uma escravidão total. É evidente que a empresa tem que ter o lucro dela e tal. O que eu estou colocando não estou colocando que tem nada de errado do ponto de vista de desonestidade, não. A empresa tem que ganhar o dela, claro. O que eu estou mostrando é que não dá para entender por que é que o governo pode contratar um terceirizado através de uma empresa pagando 3.000 e não pode fazer um concurso para metade desse povo que ele só paga 1.100 e que esse povo recolhe para a Previdência do Estado. Para renovar o funcionalismo, né? Porque tem muita gente que adoeceu, né, Zé, se aposentou, né, e deixou de contribuir, né? Então, o servidor que se aposenta, vamos imaginar, o servidor que se aposenta, ele causa 2 prejuízos ao Estado. Vamos imaginar um servidor que ganha R$5.000, né? Então, se ele ganha R$5.000 hoje, está na ativa, ele está pagando 11%. R$550 ele está botando na Previdência. O governo está botando 1.100, certo? Na hora que esse servidor se aposenta, se ele ganhar até R$5.531, ele fica isento de contribuir. Aí ele vem para a folha da Previdência, que já está deficitária, os 5.000 dele vem para cá, que já está deficitário, e o Instituto pede receita, porque deixa de receber os R$1.000 e poucos dele. O governo, em vez de contratar um fulano para o canto dele, com o contrato efetivo, com concurso e tal, ele diz, não, porque o concurso é caro. É caro, amigo, mas ao longo prazo não vai sair muito mais caro. Ele contrata um que não recolhe para essa Previdência e ele paga 3 vezes isso aqui. Então, a finalidade da terceirização era para baratear. Então eu quero saber onde é que está barateado. Me mostra algum mágico aí, me mostra essa conta. E nisso aí a gente pode lembrar também, né, Zé, da questão da ampliação da terceirização, da lei que passou nesse ano, né? Sim. Então a gente está vendo aí o resultado, né? Que é mais um outro aspecto. Claro. Né? Que reforma trabalhista, terceirização, a gente está falando aqui, tratando aqui da Previdência, mas claro, isso é a cadeia, né? A reforma da Previdência então, a gente pode dizer, Nery Zé, que está tudo interligado. Claro. Né? Não, a gente não tenha dúvida. Não, os ataques começaram a partir do golpe nesse país. Né, se algum trabalhador, alguma trabalhadora se enganou que o golpe aconteceria para melhorar a foi ludibriado, se foi enganado, trabalhadora, né? Está redondamente enganado. Né, nós tivemos o golpe. O segundo golpe foi em 1995. O doutor Nery pode falar muito bem de 1995, que é essa que controla os gastos né, com a educação. A PEC dos gastos. Gastos com a educação pública, com segurança pública, com previdência e com a seguridade social. Pelos próximos 20 anos. Com as áreas sociais. É muito claro isso. Ora, se o país voltar a crescer, mas qualquer reajuste no orçamento está condicionado à inflação do ano anterior. O Brasil cresceu 7%, digamos assim, 6%, 5%, mas a inflação foi quanto? Foi 1%, então a correção do orçamento do ano seguinte vai ser apenas 1%. Ou seja, é muito grave. Então, a emenda 95, eu acho que ela é a mãe de todas, a madrasta, né? De todos os ataques que aconteceram. Aí vem a reforma trabalhista, né? Verdade. Inclusive está noticiando aí nas redes sociais já, a Estácio de Sá já tem para demitir 1.200 professores profissionais para contratar pela hora intermitente, pela pejotização. Cada profissional vai se tornar uma empresa, ou seja, ele vai prestar serviço a ele mesmo, como empresário, criando um CNPJ para ele mesmo. Assim como a UNP também já está ameaçando, ou seja, os ataques da reforma trabalhista estão só começando. Então, fica cada vez mais claro que o Temer não entrou na presidência à toa, não. Ele sabia muito bem o que estava fazendo, a quem ele está servindo, e eu digo que eu acho que ele gosta disso, né? É uma cadeia de coisas, né? E as pessoas, muitas, né?
sabiam e outras foram enganadas, né? Entraram naquela onda para derrubar a Dilma, que era uma presidenta que foi eleita democraticamente e honesta. Eu vou chamar agora o intervalo, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Extra Classe Web TV ao vivo. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. Estamos de volta com o Extra Classe Web TV ao vivo. A gente está conversando com o advogado especialista em direito previdenciário, Nereu Linhares, e o professor José Teixeira, que é coordenador-geral do SINT-RN. E domingo que vem, nesse domingo, tem mais um Extra Classe TV com a apresentação do Leilton Lima. Confira agora um resumo do programa. Ok, de novo. O programa do SINT-RN desta semana traz a cobertura completa do Congresso dos Trabalhadores em Educação.
A luta contra a reforma da Previdência ganha destaque na cobertura da paralisação do último dia 5, da audiência pública na Assembleia Legislativa e na entrevista da semana com a presidenta da CUT, Eliane Bandeira. O programa Extra Classe TV vai ao ar todos os domingos pela TV Ponta Negra, agora às 8h45 da manhã, por causa do horário de verão. Mas você pode ouvir a versão radiofônica nos programas das regionais do sindicato e ainda assisti-lo nas mídias do Sint-RN na internet, site, fanpage e no canal do YouTube. É isso aí, Denô, tá dado o recado. Quero deixar meu abraço aí para o coordenador do Sint, José Teixeira, para esse grande lutador aí, especialista em direito previdenciário, Nereu Ramos, e para todos que estão ligados na live do Sint. Valeu, Leito, aquele abraço. E vamos continuando aqui, daqui a pouco a gente vai fazer a leitura dos comentários. Nereu. Deve ter muito aí, né? Tem bastante, e o pessoal tem perguntado pelo pagamento. Sobre pagamento, né? Infelizmente o governo obriga, cria essa ansiedade das pessoas, a gente compreende. E Nereu, tem muito essa coisa do senso comum, né? De que servidor público tem privilégio, né? Tem privilégio tal, né? Isso é algo comum e agora está se intensificando com esse governo. E eu queria que você explicasse para a gente que privilégios são esses, eles existem ou não? Poderia esmiuçar? Na verdade, tem muito mito, né? O governo ele se utiliza de tudo que ele puder utilizar, né? Das coisas mais mesquinhas possível para atacar. Eu queria só, antes de falar sobre isso aqui, eu queria só lembrar aqui um detalhe. É que em 2014, quando o governo do Rio Grande do Norte estava unificando os fundos e queria gastar o dinheiro e tal, e eu fui um grande contestador disso, né? Então dei algumas entrevistas e tal, e eu me lembro que algumas pessoas do Estado, alguns aposentados, porque o que era que o governo dizia naquela época, né? Então assim, desculpa, Herói, se não usar esse dinheiro, você vai ficar sem receber dinheiro. E eu dizia nas minhas entrevistas, gente, isso não é verdade, porque se usar esse dinheiro, você não vai receber do mesmo jeito. Se o governo utilizar esse dinheiro, é porque ele não tem lá. Na hora que acabar esse, aí nem esse, nem nenhum outro, né? E aí eu me lembro que até algumas pessoas me telefonaram e disseram, rapaz, por que é que você é contra nós aposentados? Né? Eu disse, um dia vocês vão entender. Hoje, talvez, esse aposentado esteja entendendo porque eu batia tão forte com aquilo. Porque se esse dinheiro tivesse lá, hoje ele já tinha capitalizado o suficiente para ajudar a pagar a folha dos aposentados que não estavam naquele grupo, né? Que não estavam naquele grupo. Então, o que é que se fez? O governo fez? Como eu disse, matou a galinha dos ovos de ouro, né? Ele pegou tudo, torrou, e agora nós estamos com pagamento atrasado e sem perspectiva, porque o governo não deu nem perspectiva de pagar. Com relação a essa questão do apelo que o governo federal está dizendo, né? Ele bate, olha, o que nós estamos querendo é acabar com os privilégios. Agora, eu quero saber, privilégio de quem? Porque o servidor público, gente, vamos deixar uma coisa bem clara, eu não vi ninguém defender o servidor público nesse ponto. E até eu entendo por quê. Porque existe uma cultura de que o servidor público é um privilegiado. E ele pode até ser em outras matérias. Mas em matéria previdenciária, o trabalhador, o servidor público, ele não tem nenhum privilégio. Vamos imaginar, vamos comparar aqui o trabalhador da iniciativa privada com o trabalhador, com o servidor público. O trabalhador da iniciativa privada, ele tem uma alíquota previdenciária escalonada de 3 vezes. Ela vai de 8 a 11. A menor é 8, tem uma de 10, se é alguma coisa, e uma de 11. 11 é a máxima. O servidor público, ele só tem a máxima, que é 11%. O trabalhador da iniciativa privada, ele recolhe apenas sobre o valor do limite do regime geral, que é até R$ 5.531. Então, vou dar um exemplo aqui. Um trabalhador da iniciativa privada, digamos aí, um executivo de uma empresa multinacional, ele ganha hoje em torno de R$ 100 mil, mas ele só recolhe previdência do regime próprio, do regime geral, até R$ 5.531. O servidor público, ele contribui sobre tudo. O trabalhador da iniciativa privada, ele tem o FGTS, que é 8% que o empregador todo mês põe lá. E quando ele um dia sai do trabalho, do emprego, seja lá por que for, ele tem uma reserva financeira que às vezes ela é tão elevada que ele não precisa mais nem trabalhar para ninguém. Ele abre o próprio negócio. O servidor público não tem. O trabalhador da iniciativa privada, ele tem o seguro-desemprego, quando ele se desliga. O servidor público não tem. Então, qual é o privilégio? É como se fosse assim, quando se fez o regime próprio, é como se tenta, vamos compensar. Vocês vão pagar sobre tudo, certo? Para vocês receberem sobre tudo. E vocês vão perder fundo de garantia, vocês vão perder seguro-desemprego, vocês vão perder a possibilidade do escalonamento. E nós aceitamos isso. E isso sem esquecer, né? Sem esquecer
que, na verdade, quando se fez isso, não foi aleatoriamente, foi feito um cálculo atuarial, foi feito um estudo que disse que isso podia acontecer. E os servidores públicos eles ainda tinham direito, na época, quando se aposentava, tinha direito a 20% de final de carreira, tinha direito a incorporações de parcela temporária, tinha direito à integralidade, paridade e a alternativa de tempo ou idade. E foi perdendo isso ao longo do tempo. Perdeu com a emenda 20, perdeu com a emenda 41, agora a perda é maior. E nós ainda somos privilegiados. Gente, pode até ser que seja, que o servidor tenha algum privilégio, agora não em matéria previdenciária. Né? Então, eu queria fazer esse registro sobre essa questão. É um absurdo o governo dizer que, em matéria previdenciária, o servidor público seria privilegiado. Com relação à questão do... Sim, tem mais. E Previdência, o governo não pode dizer isso, porque Previdência no Brasil, ela não foi inventada ontem, não, certo? Os protótipos de Previdência, no Brasil, ele data de 1785, quando foi feito o Montepio das viúvas e órfãos dos oficiais da Marinha Mercante. Conhece Previdência desse país a partir da Lei Eloy Chaves, que ela é de 1823, a Lei Eloy Chaves. Certo? Eu quero lembrar aqui, quero deixar o registro aqui, de que naquela época a Previdência era 3% para as duas partes e ela dava. Certo? E hoje a gente paga 11,22 e diz que ela está quebrada. Alguma coisa errada tem aí. E o governo ainda quer aumentar de 11 para 14. O governo né? ainda quer aumentar de 11 para 14. E se brincar, ele vai aumentar mesmo, né? Porque já foi, olha, se o governo aumentar, tem uma medida provisória. Passou uma medida provisória agora, certo? Então ela deve entrar em vigor talvez em fevereiro, certo? E aí isso seria automático. Quero lembrar também que eu estava falando na questão das regras, e as regras, eu falei naquelas regras, que são as regras gerais permanentes, o que ficaria. E lembro que nós temos a chamada regra de transição. Então, na regra de transição, gente, é bom lembrar, você servidor que está ainda trabalhando, que ainda não completou as regras, certo? Os reformistas aqui não esqueceram de vocês também não, certo? Não esqueceram não. Eles disseram que se esse servidor que já estava no serviço público, quando a reforma for editada, quando ela for publicada, ele vai ter o direito de continuar se aposentando aos 60 anos de idade com 35 homens, 55 com 30 mulher, certo? 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo, porém, ele vai ter que pagar um pedágio de 30% do tempo que faltar, na hora que for publicada a emenda, ele vai pagar um pedágio de 30%. E lembrando que tanto para a regra geral, quanto para essa regra de transição, a partir de 2 anos, a cada 2 anos, essa idade ela é elevada em 1 ano, certo? Então, os 65, por exemplo, né, os 60 anos que estão aqui na regra de transição, quando for daqui a 2 anos, já é 61. Então, a cada 2 anos, até chegar nos 65 homens e nos 62 mulheres. Certo? Esse servidor que já está hoje no serviço público, que entrou até dezembro de 2003, ele não vai receber também com integralidade e paridade. Ele vai para a média. Se ele entrou até dezembro de 2003, ele vem para a média e recebe 100% da média. Mas se ele entrou a partir de 2003, é aquela mesma conta, 70% mais 1% a cada 5 anos, até ele chegar nos 40 anos. Então, essa é o que eles chamam de regra de transição, que é 75% da média. E ele perde o direito à paridade, ou seja, integralidade ele já não tem mais. O que é integralidade? Que nós temos na lei hoje. O servidor tem o direito de se aposentar com o valor do contra-cheque dele referente às parcelas permanentes. Isso é integralidade. Paridade. Ele estando aposentado, tem o direito de receber tudo que for dado para a categoria dele na ativa. Isso vai acabar. Esqueça a paridade, certo? Porque está tirando para qualquer trabalhador, qualquer servidor público, e também a paridade. Pois é, essa é a grande reforma que o governo quer passar. E você também esmiuçou, falou um pouquinho desses tais, entre aspas, privilégios, né? Que as pessoas dizem que servidores têm, mas não têm. E antes de eu fazer a leitura aqui dos comentários com vocês, lembrar que dia 13 tem a confraternização do Sinter-RN, que é voltada para os aposentados, trabalhadores da educação, aposentados da educação. Vai ser às 15 horas, lá na AABB. Para participar, você deve apresentar o seu contra-cheque. E a festa geral, a confraternização geral do Sinter-RN, vai ser dia 23 de dezembro, às 21 horas, no Centro de Convenções, né? Já está sendo anunciado nas mídias, distribuição das senhas dias 19 e 20 de dezembro, das 8 às 17, lá no Sinter-RN. A senha só será entregue exclusivamente ao filiado, né, mediante a apresentação do contra-cheque, e também 1 quilo de alimento não perecível que vai ser destinado à campanha que a gente está promovendo, que é SOS
aposentados, né? Que o pessoal dos aposentados estão passando por essa dificuldade de atrasos de salários. E a atração principal da festa do Sint será a banda The Fivres. Não é isso, Zé Teixeira? No dia 23, todo mundo lá. E cada filiado pode levar até um acompanhante. É importante dizer isso. E vamos aqui fazer... Sim, Zé. Claro que nosso sonho, nosso desejo aqui neste momento, ao vivo, né, é podermos fazer uma festa com muita alegria. E para nós termos muita alegria nessa festa, tanto os aposentados vai ser antes, mas a nossa festa dia 23 é barrar essa reforma da Previdência no dia 18, como já está sendo veiculado aí nas mídias sociais. O golpista Temer não tem os votos, a mídia está dizendo isso, ele não tem os votos, e nós temos que trabalhar até lá para que ele não tenha, sim, os 308 votos que ele está lutando para ter, inclusive comprando, fazendo todo tipo de trama para garantir os 308 votos e assim dar a machadada final na classe trabalhadora brasileira, não só na educação. Repito que a educação tem muito mais a perder, mas são os trabalhadores deste país. Portanto, que nós, dia 17, dia 18, esses 2 dias aí, certamente nós vamos estar nas ruas, vamos começar a mobilizar, as centrais estão reunidas e ainda hoje ou amanhã teremos aí o resultado do que vai acontecer de 17, 18 e vamos para as ruas barrar a reforma e no dia 23 de dezembro nós comemorarmos aí justamente a derrota dessa reforma maldita. Exatamente, Zé. E vamos aqui fazer a leitura dos comentários, vamos aqui ver. O primeiro comentário que tem é da diretora do Sint, a professora Jussiana Birna, né, sua colega, que é justamente perguntando, professor Zé Teixeira, quando é que será a próxima greve geral? O Zé já disse, né, dia 18. Isso. Previsão, né? Não, perfeitamente. Hoje, porque né? se o governo já está veiculando que dia 18 é o dia marcado para colocar a reforma da Previdência para votar, é claro que nós, se depender de mim, nós vamos fazer 2 dias de greve geral. Não sei, é o pique da classe trabalhadora, eu acho que deveria ter para mais que isso, né? Mas certamente 17 ou 18 nós estaremos nas ruas e convocamos toda a classe trabalhadora. Ok, Zé, e então logo essa informação for definida, né, da greve geral, que ela for definida, né, caso ela ocorra, né, que é possível que ocorra, a gente vai divulgar nas mídias do Sint para todo mundo. E vamos lá, seguindo aqui, temos um comentário da diretora de Assuntos Jurídicos do Sint RN, a professora Vera Messias, que ela diz o seguinte: muito bom e esclarecedor, nada melhor do que ter a presença de um especialista em previdência e um corredor geral, nos esclarecendo sobre esse atropelo da elite dominante em cima dos trabalhadores. Parabéns, Nereu e Zé Teixeira. Muito boa esta live. Obrigado, Vera, pelo comentário. Temos aqui a Eurli Andrade, que diz o seguinte: será que em janeiro vamos ter algum aumento? Fala alguma coisa a esse respeito, né? Acho que ela está se referindo ao piso salarial, né? O nome dela? Eurli Andrade. Eurli, na verdade, a perspectiva era de uma correção do piso de 4,6, 4,9, ou seja, não chegando a 5%. Mas houve uma correção aí no custo aluno, né? Agora, o mês passado, houve uma correção, foi publicada uma nova portaria, onde a correção do piso salarial para janeiro de 2018 está baseada em 6,81. 6,81. Isso já é uma previsão de aumento, assim? Já é real, né? Pela portaria, a nossa Confederação Nacional CNTE faz todo a tabulação e já publicou o documento, está na página da nossa confederação, que a correção do piso será um pouquinho, ultrapassará os 5%, ou seja, 6,81%. Ok, Zé, então comentário respondido. Temos aqui o comentário da Geraldo Oliveira, que se direciona para o Nereu, diz o seguinte: oi, amigo Nereu, como vai você? Quanto tempo? Obrigado, Geraldo, pelo comentário. Mais um comentário da Eurli Andrade, que diz o seguinte: se o governo pagasse o mês de novembro e dezembro, melhoraria muito a nossa situação, mas é difícil acontecer isso. Estamos em uma situação muito difícil e esse é o Natal mais triste que estamos passando. Socorro, tenha dó de todos nós. Tenham dó de todos nós, né? Está aqui o comentário registrado da Eurli. Obrigado pelo comentário, Eurli. Está aí a situação, né? Nós queremos deixar bastante claro para as companheiras e companheiros aposentados, né? Realmente é lamentável o que nós estamos vivendo, e isso nós já dissemos isso nas praças públicas. Se não formos para a rua antes, como fomos dia 5 passado, né? Vamos no dia 17, 18, e a pauta, ela não é só, até porque tudo está envolvido, Previdência, né? Então, nós estaremos nas ruas,
na defesa dos nossos companheiros aposentados, que sabemos da cruz que estão carregando, o companheiro Nereu e o companheiro Denô, a cruz que os companheiros aposentados estão carregando nesse Estado, né, pelos desmandos que o doutor Nereu já mencionou aqui, pelo desleixo com relação à coisa pública, ao patrimônio público. Nós temos clareza de que estamos passando por isso hoje, e aí o trabalhador e o aposentado não pode pagar essa conta, não deve pagar essa conta, por desmandos de sucessivos governos, né, inclusive deste que já foi conivente com a abertura do fundo previdenciário, que estava aí, como o doutor Nereu mencionou, com R$1 bilhão e que hoje estaria numa situação muito melhor. Lamentamos, mas vamos à luta. A energia ainda temos para lutar, seja nas ruas, seja na justiça, seja nos veículos de comunicação que nós temos acesso. Estamos aí nessa luta para ver se ameniza a situação dos nossos trabalhadores. Os aposentados da educação estão atrasados e os ativos de outras secretarias também estão atrasados. Não sei se é o caso do doutor Nereu também, mas várias secretarias, mesmo os ativos, estão recebendo atrasados. Não é por acaso que o Sindsaúde, os trabalhadores da saúde e os trabalhadores da UERN estão em greve ainda, já fizeram algumas ocupações, já foram inclusive rechaçados pela polícia do governo, né, pelo aparato policial, reprimido e que preso. além de não se sensibilizar com a situação dos companheiros sem receber salário, ainda manda a polícia para bater nos trabalhadores. Isso é muito grave e nós esperamos que o governo, pelo menos, não continue com essa intenção maldita de estar mandando a polícia para bater nos trabalhadores que estão querendo receber o seu salário em dia. Ok, Zé, e você teve ontem na Assembleia Legislativa o lançamento da Frente em Defesa da Soberania Nacional, né, que é também um instrumento de luta contra isso tudo, né? Teve a participação do Roberto Requião, que esteve ontem em Natal, e a solenidade de ontem foi encampada, foi promovida pelos mandatos do deputado estadual Fernando Mineiro, a senadora Fátima Bezerra, juntamente com a ADURN, sindicato, a Associação dos Juristas e também a Frente Popular Brasil RN. Como eu falei, o SINT-RN estava lá presente. E eu bati um rápido papo com o senador Requião e ele conversou um pouquinho comigo. Confiram no vídeo. Senador, 200 parlamentares já aderiram, né, deputados, cerca de 20 senadores. Eu lhe pergunto, foi lançado em junho desse ano, está chegando agora em dezembro. Como é que está a adesão a essa frente nacional? A adesão vai muito bem, ela está saindo fora do Congresso. Veja bem, são 211 parlamentares que aderiram. Mas quando nós fomos votar contra aquela última medida do pré-sal, a liberação de impostos, não tivemos 200 votos, né? Então tem gente que assina, mas não acompanha, acaba negociando o voto, mas ela está se expandindo na opinião pública, é o trabalho que nós estamos realizando em todo o Brasil. Eu, o Patrus e todo o pessoal que está comandando a frente. E, senador, como é que a frente ela tem atuado ao longo desses cerca de 6 meses? A frente está tentando levantar o nível de consciência da população. Ela está fazendo publicidade. Ela está levando muitas ideias para um grupo pequeno de pessoas. A segunda etapa é ideias concentradas para um grupo maior de pessoas. Nós estamos procurando uma mobilização através da elevação da consciência da população sobre o que está acontecendo com o país. Esse entreguismo desvairado que comanda a República. E, senador, como é que o senhor acha que a gente pode vencer essa crise política e econômica? E o senhor acha que é a crise política que interfere na economia ou a economia que interfere na política? É evidente que é a economia. O Bill Clinton tinha um assessor que, para explicar o problema da campanha eleitoral, dizia o seguinte: é a economia, estúpido. A economia derrubou a Dilma, o capital financeiro derrubou a Dilma, comanda o Temer. Por isso eu até me irrito às vezes quando dizem fora Temer. É fora capital financeiro, fora Levi, fora Meirelles, fora o domínio do capital financeiro sobre a vida das pessoas. Nós temos que mudar o sistema e enfrentar o domínio do capital financeiro no Brasil a favor da população. E, senador, uma última pergunta. O senhor que é oposição ao governo, e o governo é do PMDB, como é que o senhor sente os seus colegas, a reação deles, o senhor fazendo tantas duras críticas, lançando à frente e junto da oposição, junto com os partidos que são oposição ao governo? Olha, eu faço oposição ao governo há muito tempo.
Eu fui oposição política e econômica do Lula, fui oposição política e econômica da Dilma. E todo mundo era a favor, porque era a política do PSDB. Então eu tenho uma posição a favor do país. Eu sou um estranho no ninho, na cúpula do PMDB de hoje. Mas seguramente não sou um estranho no ninho na base do partido. Ok, então tá aí o depoimento do Roberto Requião, você que esteve lá, ele deu uma verdadeira aula de história e de economia, né, para a gente. Foi bastante importante o lançamento da frente aqui em Natal. Ele está passando por outras capitais. A frente foi lançada em junho. Vamos aqui continuar a leitura dos comentários. Temos aqui a Maria Lúcia, que diz o seguinte: parabéns para os três companheiros pelos esclarecimentos. Obrigado, Maria Lúcia, pelo comentário. Temos aqui a Vilma Maria, muito esclarecedor o debate sobre a reforma da Previdência Social, que afeta de modo estratégico todos os trabalhadores, especialmente os servidores públicos. Parabéns ao Dr. Nereu Ramos, Dr. Nereu Linhares, Lisa Teixeira, que é representante do SINTRN. Nereu Linhares. Linhares. Vilma, obrigado pelo comentário. Temos aqui a Marlene Moura, que é diretora de aposentados do SINTRN, que diz um abraço para os três companheiros. Abraço, Marlene, obrigado pelo comentário. Temos aqui o comentário da Ziane Dulce, maravilha de esclarecimentos, fora Temer e toda a cúpula. Obrigado, Ziane, pelo comentário. Ana Bernadette diz o seguinte: é imoral, injusta e cruel. Essa reforma é para acabar com o direito adquirido com tantas lutas. Explica um pouco sobre a CPI da Previdência, doutor Nereu. Obrigada e boa tarde. O Nereu já falou no segundo bloco sobre essa CPI da Previdência, né? A gente teve a audiência pública sobre isso no início da semana. A gente mostrou dois depoimentos do presidente da Anfip e o diretor da FENAFISCO. Então, um comentário respondido. A Vera Lúcia de novo, que é diretora de Assuntos Jurídicos do SINTRN. Pior a situação dos trabalhadores de empresas privadas. O trabalho hoje mais parece o famoso bico. Esses trabalhadores terão direito à aposentadoria? Aquilo é a pergunta, né? Como é que se paga a contribuição para a Previdência? Então, está aí o registro do comentário da Vera Messias. A Marli Charamba, é isso? Charamba? Eu já sabia, existem muitas propagandas para enganar os menos esclarecidos, como a gente estava falando aqui, né, Nereu? Essa propaganda muito forte na mídia em prol da reforma da Previdência. Aqui a Vera Vale diz que a transmissão está falhando. E agora, Vera? A transmissão está ok? Está legal? Conte pra gente. Temos aqui a Helena Maria Oliveira. Parabéns, doutor Nereu, pelos seus esclarecimentos. Obrigado, Helena, pelo comentário. Temos aqui o comentário da Maria Lúcia. Parabéns pelos esclarecimentos. Vamos lá. Vamos seguindo. A Maria Lúcia de novo. Será que eles vão receber outubro, novembro, dezembro e mais o 13º? Pergunta difícil, né? Nós queremos dizer para os companheiros, e o doutor Nereu também está aqui, certamente vai concordar comigo, uma série de boatos já circularam aí nas redes sociais e nós do SINT só divulgamos aquilo que é oficial. Nós não temos nenhum calendário ainda para pagamento de novembro, não temos nenhum calendário ainda oficial. Não sabemos que a data limite para o 13º é no dia 20 de dezembro, nós também não sabemos ainda. O doutor Nereu pode até mencionar que eu tenho dito para a minha categoria, e os aposentados inclusive, que não tiveram a felicidade de receber os 40%, doutor Nereu. E dia 20, o que é que acontecerá se não for pago o 13º? Eu até suspeito que o governo pagará o 13º e em novembro vai ser empurrado. Mas, e se não pagar o 13º dia 20? O que acontecerá? É isso que eu também faço a pergunta para o doutor Nereu como jurista, Olha, a questão do pagamento do 13º, se não for pago, né, na data prevista, ele gera uma multa, né? O interessante dessa história é que me parece que essa multa ela não é pessoal para o responsável, ela é para o Estado, ou seja, seria uma multa que vai sair do bolso da gente de qualquer maneira, né? Eu acho que essa multa deveria ser pessoal, ela deveria ser para o responsável ou irresponsável que não pagou. Você recebe o 13º depois da data que a lei determina e você, através de impostos, você vai pagar. Não vai sair dinheiro do Estado para que o Estado pague essa multa. Pois é, o Estado que paga, né? Eu acho que essa multa deveria ser pessoal. Daí um abraço à minha amiga Geralda, né, que lembrou isso há muito tempo. Geralda, um abraço para você, minha amiga. E lembrando o seguinte, essa história da pendência agora, e 13º, e novembro, e dezembro. E aí eu me lembro o seguinte, em 2014,
né? A doutora Rosalba, então a governadora Rosalba estava com essa situação. Ela estava saindo com essas folhas em atraso, né? E naquele momento, Robson salvou Rosalba, porque quem aprovou a 526, a lei 526, que unificou os fundos, não foi Rosalba. Rosalba, naquele momento, no desgaste que ela estava, ela não aprovaria mais nada, absolutamente nada. Politicamente ela não conseguiria nada, ela não conseguiria, ela não aprovava absolutamente nada. A lei foi aprovada porque Robson entrou e pediu. Foi Robson, os deputados atenderam o pedido de Robson. Os bastidores, ele foi lá. Ouvi esses comentários, esses boatos, mas não sei se é verídico isso. Olha, a questão da multa, é a questão da improbidade, né? Essa foi a questão de Rosalba. Pois é, cabe aí a questão da improbidade também, mas improbidade por improbidade já chegou do Tribunal de Contas, o relatório do Tribunal de Contas na Assembleia Legislativa, né? Estão aprovadas. E aí, para a moça aí que falou sobre a questão da CPI, eu estou torcendo para que haja uma CPI na Assembleia Legislativa sobre a nossa providência, porque fica tão fácil, gente. Aí você levanta os dados para cá e a gente vai ter a real resposta do que está acontecendo. Né, a nível nacional. Transparência nacional e local também, né? Por que não abrir as contas, né? Exatamente. Eu não sei como o senador Paulo Paim conseguiu, essa CPI, né? Diante da conjuntura que tem o Congresso Nacional, conseguiu aprovar uma CPI, na verdade, e é um documento extremamente importante. Especialistas de todas as musculaturas estiveram no Congresso Nacional e hoje tem um documento para provar para a sociedade que a Previdência ela não deveria ser deficitária, teria tudo para ser uma Previdência superavitária e não estarmos hoje nesse sacrifício de ter que pagarmos a conta, os trabalhadores. Hoje o governo ele trabalha com a possibilidade, né, ele praticamente obriga a se fazer a Previdência Complementar. Previdência Complementar, gente, não é Previdência, é uma poupança. Previdência é aquela que se preocupa com o risco social. Aquilo é poupança, que é outra coisa que eu não entendo, outra falta de lógica também. O governo reclama da Previdência dele, aí ele entrega para a iniciativa privada, né, entrega para o capital, certo? Que ele não pode botar a mão lá. Se ela estiver aqui, ele pode utilizar daquela forma que eu falei, utilizando, dizendo quando vai, quando volta e como volta, né? E aí ele entrega para o capital, não dá para entender. Mas deixa eu fazer aqui mais um alerta sobre outros questionamentos também da reforma. A reforma também, ela traz ainda, não terminou não, viu gente? Não terminou não, ainda tem muita maldade. Não vai dar para a gente dizer toda a maldade. Tem tanta maldade aqui, que não dá. Aqui, né, no tempo que a gente tem. Mas olha, quero lembrar também que se a reforma ela for aprovada, o servidor, ele perde o direito de receber 2 aposentadorias se ele tiver 2 vínculos. Evidentemente, aqueles vínculos que estão previstos, a junção dos vínculos que estão previstos, a acumulação que está prevista no artigo 37 da Constituição, 2 de professor, 1 de professor e 1 técnico, 2 da área de saúde, esse não, esse pode. Mas se ele tiver 2 vínculos que não sejam desses, ele mesmo contribuindo, certo? O sistema continua contributivo, ele é obrigado a pagar, mas só tem direito a receber uma aposentadoria quando for se aposentar. Ele tem que optar a que for melhor para ele. Ele contribui a vida toda, mas só vai receber uma, no âmbito do mesmo regime. Significa dizer que ele pode receber uma pelo regime próprio e outra pelo regime geral. Não 2 no regime próprio. Com relação à pensão, mesmo cônjuge ou companheiro falecendo e tendo contribuído sobre os 2 vínculos, só pode receber uma pensão. E essa é juntando todos os regimes, não é só no regime próprio, certo? Então ele não pode receber. A mesma coisa que não vai poder receber pensão junto com a aposentadoria. Veja, não pode receber 2 aposentadorias, não pode receber pensão com a aposentadoria e nem 2 pensões. Né? Certo? Tem que optar. E nem 2, ele tem que optar. E nem 2 pensões. Então, isso é uma das situações também que estão previstas na reforma, no projeto de reforma. E outra coisa também drástica, que aí, aquilo que eu falei, não atinge todo mundo. E a questão da pensão em si. A pensão que hoje, como é a pensão hoje? Vamos imaginar que o servidor, ele tome posse, né? Ele entre exercício, ele trabalhou 1 dia. No final do dia, ele sai para casa, tem um acidente e morre. Ele vai receber 1 dia de trabalho, vai sair no contra-cheque dele 1 dia de trabalho. Desse dia, vai ser descontado de previdência. E o cônjuge ou companheiro dele vai lá no IPERN e passa a receber a pensão. Ok? Pela proposta, não será mais assim. Pela proposta o servidor faleceu, então o cônjuge ou companheiro que vai receber a pensão tem que provar que esse servidor contribuiu pelo menos 18 meses, 1 ano e meio. E também tem que provar que a união dele
deles dois, do pensionista com o falecido, ela é de mais de 2 anos. Se não provar essas duas situações, a pensão só será paga durante 4 meses e extingue, certo? Se provar essas duas situações, certo? Que contribuiu 18 parcelas e que a união é de mais de 2 anos, então começa um escalonamento dependendo da idade. Se esse pensionista tiver até 21 anos de idade, vai receber a pensão por 3 anos, depois ela extingue. Se tiver até 26 anos de idade, por 6 anos, aí ela extingue. Até 29 anos de idade, 10 anos. Até 40 anos de idade, 15 anos. Só vai receber vitalícia até 43 anos, 20 anos. Se tiver mais de 43 anos, aí recebe vitalício. Agora você veja a lógica. Qual é a lógica disso? Imagine uma mulher que perdeu o marido aos 40, ela estava com 43 anos de idade, certo? Ela vai receber essa pensão por 20 anos. Com 20 anos, ela vai estar com 63 anos de idade. O mercado de trabalho não quer mais ela, né? Talvez um casamento seja difícil de arranjar. Artrose, artrite e o escambau já vai estar ali. Aí, nesse momento, se tira os recursos dessa criatura. Tem lógica isso? Como é que essa pessoa vai viver, que isso está verificando problema social? Não está nunca, né? Então, essa é uma das belezas que está... uma das pérolas que está E aquela coisa, Nery, como provar que essa união já tinha 2 anos, né, de união e talvez seja fácil provar esses 18 meses de contribuição através de contra-cheque. Agora, a união, você vai provar? A união, se for casado, ser casado oficialmente, né? Mas então se vai não estar for? lá numa certidão. Se não for, vai ter que se virar, vai ter que dar um jeito. Como é que vai ser, né? Vai ter que dar um jeito para provar isso aí, né? Vai ter que provar lá com algum documento ou com alguma prova, ou ter que entrar na justiça, né? Para constituir essa prova para levar isso para lá. Até lá, passar os 4 meses, talvez a criatura tenha morrido de fome já. Já se passaram mais de 4 meses. Então, é isso. Vamos aqui continuar com os comentários. A Maria Lúcia diz o seguinte: gosta muito do programa. Obrigado, Maria Lúcia. Nós gostamos da sua audiência, da sua participação. Verdade. Obrigado, aquele abraço. Temos aqui o comentário da Gorete Nobre. No caso aqui, sobre pagamentos de outubro, novembro e dezembro, e vencidos e não recebidos. E o 13º também. Será que vamos receber? O desengovernador é sem noção, né? Ela quer saber se vai receber. E não se sabe, não fica bem claro, né, o que acontece, né, caso não seja pago em dia, né? Isso é uma multa que não é pessoal, né, para o Estado, como você falou, né? Para o Estado, No máximo pode gerar a questão da improbidade administrativa, que se o processo for instaurado e se ele for condenado, fica inelegível lá, sabe Deus quando, né? Talvez já esteja, né, pelo voto da população, já esteja inelegível de qualquer maneira, né? É bem provável que já esteja, né? Temos aqui o comentário do Joás Andrade, que é o seguinte, a gente vai encerrar a live daqui a pouquinho, que ele diz o seguinte: Joás Ferreira Andrade, o que podemos esperar para 2018? Como devemos proceder com as nossas reivindicações? E aí, Zé? O que fazer, né? Um ano tão difícil, 2017. Companheiro Joás, e aí? Certamente é Joás, que é professor da rede estadual e também Exatamente. professor técnico do Instituto Federal. Caminha com a gente, um grande batalhador. Do Cincenário, né, também, que ele atua... do Sinasef. Da direção, inclusive. Mas é isso, a parada não é pequena, a parada não é fácil. Nós temos que nos unir bastante, não temos ainda uma luz muito clara para nós, como esse Estado se comportará para 2018. Eu tenho uma preocupação, não sei se o doutor Nereu discorda, mas... me parece que o orçamento que foi para a Assembleia Legislativa de 2018 é mais de 300 milhões a menos do que 2017. Então, doutor, eu acho que fale alguma coisa a respeito. Como é? Se nós estamos aí com aposentados atrasados, com outras categorias atrasadas, menos educação da ativa porque tem a fonte carimbada ainda, né? E como é que nós vamos nos comportar em 2018? São preocupações que nós não temos resposta nesse momento. O orçamento está sendo verificado lá pela Assembleia Legislativa e parece que esse ano estão verificando com mais cuidado, né? Porque os orçamentos, gente, eles sempre são peças construídas ou com superávit muito grande, né? Eles superestimam, né? Superestimam ou eles subestimam, né? Ou superestimam ou subestimam. Quando superestima, que eu acredito que foi o que houve, então, lá na frente, o governo vai dizer, olha, houve frustração. Não houve frustração. Houve uma informação que era fictícia, que não tinha a menor condição de acontecer, certo? E aí o governo sofre porque, como ele fez um orçamento assim, muito acima,
o 1/10 dos poderes, né, eles têm uma certa vinculação nisso aí. Então, se passou mais, né, se repassou mais. Se ele fizer muito abaixo, ele vai ter a questão da possibilidade de repassamento, mas, em compensação, ele também vai ter problemas, né? Então, deveria ser um orçamento mais real, né? Não dá para entender muito isso. É preocupante essa história do orçamento para o ano seguinte, ele ser inferior ao que foi proposto no ano anterior. De qualquer maneira, gente, isso é mais um reflexo da questão da PEC dos gastos, 95, né? Do limite dos gastos, certo? Porque, como você falou, isso foi uma coisa orquestrada, isso não é solto. Essa PEC lá, ela não foi separada da reforma da Previdência, a da reforma da Previdência não foi separada de outras que estão aí, da trabalhista, por exemplo. Olha, quero lembrar para vocês que na reforma do governo Temer, né? Que vem da ponta e do futuro. Pois é, né? Quero lembrar para vocês que a reforma trabalhista, ela está lá possibilitando a terceirização, inclusive pelo poder público e inclusive das atividades fins, certo? Das atividades fins. Ninguém se iluda que isso ainda vem à tona, certo? Isso ainda vem à tona. Então, isso é reflexo desse emaranhado de coisas aí, né? Essa armação que foi feita para entregar ao Brasil mesmo, tem que ser entregue para o capital. E é isso que ficou claro hoje no almoço lá do Temer com os empresários, né? Então, hoje, para mim particularmente, hoje a máscara caiu de vez. Só o empresário, vem cá, você financiou o cara, você foi lá, eu sou o testa de ferro, eu bati no cara, os caras não estão reagindo, certo? Então agora vá você lá. Vamos você lá, né? Pegar o cara pelo gargalo lá e saculejar. E aquela coisa, a gente pode afirmar que essa reforma não passou ainda porque os deputados estão pensando na reeleição no ano que vem, 2018. Então, tem receio de irem mal nas urnas, né? Tenho nem dúvida. E aí nós chamamos os trabalhadores, a classe trabalhadora, né? Os cidadãos e cidadãs de bem desse Estado, né? Porque se nós barrarmos agora e não tivermos cuidado no processo eleitoral de 2018, ela voltará com mais força em 2019, não temos dúvida disso. Você ficar alerta. Eu tenho tido uma preocupação, certo? Gente, olha, se em 2018 a gente não conseguir renovar pelo menos 40% desse Congresso que está aí, significa dizer que essa geração foi toda perdida. Porque isso é cultural, essa história de você... Isso que está acontecendo aqui, isso é da cultura. Cultura a gente só muda com gerações. E uma geração é no mínimo 50 anos. Então nós chegamos muito perto, certo? Teixeira falou aqui a questão do dia 18, né, que o Temer pretende colocar. Eu não sei porque o trabalhador não já está na rua há muito tempo. Eu não entendo porque o trabalhador continua trabalhando com 2 meses de atraso. Porque o trabalhador continua trabalhando com essa reforma previdenciária aí, né, no calcanhar dele. Eu não entendo. Então o pessoal está meio anestesiado. Gente, esse é o momento, né? Então, o momento é esse, vamos para a rua, vamos entupir o Instagram, as redes sociais aí dos deputados, né? Para eles entenderem que a população não está aceitando isso e vamos ver a questão da renovação. Se agora, em 2018, não houver uma representativa, né? Uma substancial renovação desse Congresso, na minha opinião, essa geração foi perdida. Só na próxima agora. E duas coisas, eu já falei em outras ocasiões, né, que o que me chateia bastante é que quando os sindicatos, os trabalhadores vão para a rua, né, e fazem lá uma intervenção, interrompem o trânsito, as pessoas, os próprios trabalhadores se revoltam. Revolta, ele fica. São contras e tal, não, vamos lá na urna, vamos votar, e essas pessoas mesmo acabam votando errado. Então, a rua é onde os trabalhadores devem estar protestando e também protestar nas urnas. Não basta só dizer que vai fazer, reclamar, ter o velho complexo de vira-lata que o brasileiro tem, que o Nelson Rodrigues falou, e não fazer nada. É importante ter esse nível de consciência. Eu vou ler aqui o último comentário antes da gente se encerrar, que é o seguinte, que é da Graça Troscani, que ela diz o seguinte: parece que estamos vivendo uma ditadura, e é isso mesmo. Sim. E diz o seguinte: esse reajuste, é uma pergunta, esse reajuste de janeiro, os aposentados ainda terão esse direito? Eu creio que é o Sim, é o piso, a legislação ela não mudou, a legislação é a mesma do piso, a lei do piso, a 11738 de julho de 2008, então a correção que tiver para os ativos terá para os aposentados. Ok, a gente vai encerrar a live agora, eu agradeço demais, a gente se alongou no papo, mas foi tão bacana, tão proveitoso, tão esclarecedor. Obrigado, Nereu, por ter vindo. Eu que agradeço. Até a próxima e obrigado, Zé Teixeira, por ter vindo mais uma vez aqui bater papo. É nossa obrigação, mas muito obrigado aí, obrigado aos telespectadores. Ok, então, obrigado aos dois mais uma vez. E é isso. Semana que vem a gente vai estar aqui de novo, às 15 horas no Facebook do SINTRN, com mais um Extra Classe Web TV ao vivo. E fiquem atentos que dia 18, possivelmente, mais uma greve geral. Caso ela ocorra, a gente vai
noticiar aqui para vocês, para todo mundo ocupar as ruas e barrar essa reforma da Previdência e qualquer retirada de direitos. Se você quiser continuar acessando e mais informado sobre as informações, a notícia da luta do SINT-RN, você pode acessar o site do SINT, o Facebook, o Twitter, o Instagram e o canal no YouTube. Lembrando que domingo agora às 8h45 tem mais um Extra Classe TV com a apresentação do Leilton Lima. Obrigado pela presença, pela paciência, participação e bom final de semana, boa semana. Tchau. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual.